Estamos iniciando mais um programa Família em Pauta. Um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET. Transmitido também pela internet, através do portal TV Maceió, TV BR e via satélite. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, vamos conversar sobre a maioridade penal, com o advogado, professor universitário, especialista em direito processual, Tiago Mota de Moraes. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor nosso amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo a você, telespectador, amigo, pela essa audiência. Nós estamos hoje com uma grande alegria, porque vamos, no programa de hoje, falar sobre a maioridade penal, com o advogado, professor universitário, especialista em direito processual, Tiago Mota de Moraes. Esse rapaz, meus irmãos, esse amigo que está aqui, tem uma história linda, porque ele é semente desse movimento que nós fazemos parte. Ele é filho de dois grandes membros do movimento em Alagoas, Paulo Barata, psicólogo, e Marilúcia Mota também. Ele é enfermeira, formada. E conheci essa criança que aqui está, esse homem hoje, com muita alegria para mim, pequenininho, engateando, quando chegar aqui em Maceió. Então a alegria é tremenda, porque o nosso movimento, meus irmãos, está dando frutos.
E são esses frutos que hoje nos orientam, mostram o caminho correto a seguir, mostram, dá respostas dentro do espírito da nossa igreja, da nossa religião, do nosso movimento, e a gente confia neles. É por isso, Tiago, amigo, que eu estou hoje radiante, muito feliz, porque você está aqui conosco. O tema de hoje, Tiago, essa maioridade penal, estão quebrando aí nas televisões, noticiários, assunto de um lado, assunto de outro, brigam ali, brigam aqui, e não estamos entendendo nada. É por isso que nós do movimento estamos atrás de um especialista, quem te confiar, aquele cristão que fala do direito corretamente, sem um puxar lá do outro, não, dentro do direito. Então, Tiago, o que de fato é essa maioridade penal? Bem, Valverde, primeiro eu queria agradecer ao convite, né? Agradecer a confiança. Realmente eu sou fruto do movimento familiar cristão. Meus pais, quando chegaram a Maceió, acho que nós conhecemos Maceió e nossas primeiras amizades, os nossos laços de afeto, que eu posso dizer hoje, como eu tenho por você e por inúmeras outras pessoas do movimento, foram estabelecidas justamente em função do movimento familiar cristão. E eu sei da importância que isso tem para mim, para a minha vida, e a felicidade que né, estar participando desse processo. Quando a gente pensa em maioridade penal, é importante que a gente se lembre que o direito penal, né, a tutela penal, o Estado, quando ele estabelece os critérios que determinam as imputações na esfera jurídica, ele separa determinadas condutas e diz que sobre elas vão recair o que nós chamamos do braço mais forte do Estado. A pena, que é o sinônimo do direito penal, ela é, sem dúvida alguma, o traço mais autoritário que o Estado democrático de direito possui. Por meio da pena, nós encarceramos o indivíduo. Por meio da pena, nós subtraímos dele talvez um dos bens mais importantes que nós possuímos, que é a liberdade. Infelizmente, hoje, eu não posso dizer que o Estado vem atuando de maneira coesa, tem atuado de maneira legítima em relação a dessas limitações. Porque se o direito penal tem essa brutalidade que é intrínseca a ele, seria indispensável que ele só fosse utilizado como remédio ruim, que ele só fosse utilizado exclusivamente nos casos em que ele fosse intimamente necessário. Infelizmente, nós vivemos uma época de criminalidade midiática. Aliás, nós já estamos acostumados com isso historicamente. Afinal de contas, o julgamento de Jesus Cristo por Pilatos foi um julgamento que foi estabelecido em face dessa mesma criminalidade midiática. Pilatos lavou as mãos em função disso, lavou as mãos por causa da pressão do povo que escolheu Cristo, que escolheu Barrabás em detrimento a Cristo. Esse mesmo espectro de uma sociedade que clama por mudança, mas que encontra-se sem saber para onde seguir, porque na realidade todos nós clamamos por mudança. Todos nós sabemos que nós estamos em todos os campos. O Brasil está vivendo hoje um momento em que é razoável, em que é extremamente salutar que nós busquemos outros mecanismos de solução dos problemas e dos conflitos que a gente tem visto. E a questão da criminalidade, e hoje é muito comum isso, todo mundo é expert em criminalidade, né? Todo mundo no alto das mesas dos bares, no alto das casas, no alto de suas pré-concepções, dos nossos preconceitos, dos nossos pré-julgamentos, nós acreditamos piamente que sabemos o que fazer com isso. Será que sabemos? Curiosamente, nós temos uma experiência de um direito penal de milênios, mas que talvez, dentre todas as esferas do direito, seja aquela que menos evoluiu. É impressionante isso. O direito penal, ele nasce da vingança. Porque é mais do que natural que o ser humano, esse indivíduo, fulminado por suas individualidades, por seus preconceitos, ele se estabelecesse em função de vingar, da vindita. E curiosamente hoje, 10 milhares de centenas de anos depois disso, nós continuamos profanando a vingança como sendo um instrumento de coerção de condutas, de comportamentos. Para a satisfação daquele que é oprimido, né? Vingança. Vingança. Não aprender a perdoar, né? E a grande questão é essa, é normal, é perfeitamente plausível que aquele indivíduo que foi sujeito de um crime, de um ilícito penal,
que ele sinta a necessidade de vingança, isso é normal, isso é natural, isso faz parte da nossa consciência enquanto ser. Do instinto humano. Instinto humano, propriamente dito. O que eu não posso imaginar é que o Estado possa ser instrumento de vingança. Exato. E aí a gente precisa perceber determinados aspectos. Primeiro, o artigo 228 da Constituição ele é muito claro. Hoje, a maioridade penal é estabelecida por um critério etário. 18 anos, certo? Esse é o critério mais acertado? Bem, isso é uma discussão a ser travada ainda. Na balança lá, 18 e 16, né? E os patamares não são só esses, né? A gente tem países que adotam os 18 anos, como nós, tem países que têm uma sobrepujância criminal que vai até os 21, tem países que adotam o posicionamento dos 16, dos 14, dos 12. Tem com 10 também. Tem com 10. Né? Tem países que não tem critério etário, que o critério é biopsicológico, então faz-se não é nem um crime, faz-se uma avaliação em relação ao indivíduo que praticou a conduta e verifica se ele tinha, no momento da prática do delito, a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato que ele praticou. Se comprovar que ele tinha, eu posso prender o indivíduo de 4 anos de idade, 6 anos, 8 anos. Impressionante. Na realidade, daqui a pouco, a gente vai estar segregando os bebês que acabaram de nascer, porque praticaram crime de lesão corporal por darem chutes tem até caso no de útero das suas né? mães. Prisão perpétua para menor de 12 anos, tem caso por aí fora, né? Principalmente nos países do Oriente Médio, né? que a gente tem uma evolução muito grande do direito com a religião. Né? Não necessariamente isso é uma coisa boa. Né? Então, o direito penal, ele escolheu esse critério etário baseado em uma série de experiências sociais, históricas, em que se demonstrou que o indivíduo, até os 18 anos, lógico, isso não é uma tábua rasa, isso não significa que o indivíduo com 17 já não tenha uma certa média, compreensão, né? Isso é uma média, afinal de contas, formação, perfeitamente. A legislação tinha que escolher um critério, escolheu esse. E o estabelecimento desse critério, ele não foi feito por meio de uma legislação que nasceu agora. Isso foi produto da nossa Constituição, foi produto dos nossos representantes no momento da criação dessa carta tão importante para a cidadania, uma carta que define o nosso regime democrático, uma carta que define a forma pelo qual o Brasil julga e é julgado, tanto política quanto socialmente, quanto de sua soberania estatal. E aí é que vem o grande dilema. O primeiro aspecto que a gente tem que discutir sobre a questão da maioridade, independente de ela ser uma solução ou não para o caso, é se ela é uma solução possível. E quando eu digo outras possível, que possam existir, essa é uma delas, né? Não é nem que eu diga entre outras, mas se dentro do próprio direito seria possível que nós reduzíssemos a menoridade penal. Né? Existem, para ser fiel à doutrina, nós temos hoje 2 grandes, digamos assim, extremos. Há doutrinadores, grande minoria, que entende que sim, isso é possível, né, que é possível essa modificação. Para reduzir. Para reduzir. Né, que entende que, em verdade, isso apenas é um critério político. Então, no momento em que a nossa Constituição foi sufragada, em 1988, né, os critérios políticos, os valores axiológicos que demandaram a criação desse documento eram representativos dos 18 anos. Mas talvez hoje, dentro de outros aspectos, dentro da própria adequação social, da evolução da sociedade, possa se conceber o fato de que um indivíduo com 16 anos pudesse ter reprovabilidade penal. E que muitos alegam, inclusive, que você com 16 anos pode votar. Pode votar, né? Não pode dirigir carro. Olha, votar pode eleger presidente de uma república, mas não pode assumir o erro que comete. Então é uma briga tremenda, porque de fato 16 anos, a idade, 18 anos, é uma idade só, questão de maturidade, formação mental, onde é que vive a pessoa, se o país é na África, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que o jovem de 16 anos de idade hoje em dia, lá na África, está lá embaixo, mas nos Estados Unidos está lá em cima a mentalidade dele. Sabe mais do que muita gente aqui, estabelecida aqui, muitos formados aqui no Brasil, em outro lugar. 16 anos de capacidade. Então, como é que a gente entende isso? Porque a lei varia. Como mensurar isso? Eu fico intrigado com esse negócio aí. Fico meio perdido, Tiago. Valverde, existem critérios de política criminal que variam de cada povo. Lógico. Né? Cada população tem a história do povo, a história do povo, a construção da sua sociedade, como se consolidou
ou como se consolidaram os estratagemas sociais que compõem esse universo, que é um país, né? Dentro da sua soberania, ele tem como estabelecer o que para ele é o lícito ou ilícito, o legítimo ou ilegítimo. E dentro dessas preposições, a gente define uma série de instrumentos que vão ser capazes de demonstrar isso objetivamente no dia a dia. O principal instrumento que nós temos é a Constituição. Né? E a nossa Constituição ela é dividida basicamente em duas estruturas. Uma estrutura que é passível de modificação, né, que é passível do que nós chamamos de emenda, e a nossa as famosas emendas constitucionais, e nós já tivemos emendas e remendos. Com certeza o texto que nós tínhamos em 88 não chega nem próximo do que a gente tem hoje, está tudo retalhado. Emendado. Só que, pensando nisso, o nosso legislador constitucional foi muito razoável. Ele, sabendo dessa nossa ânsia por querer aparar o problema pela consequência, e daqui a pouco retalhar a nossa Constituição de modo a não sobrar nada, ele separou, no artigo 60, parágrafo 4º, uma determinada quantidade de situações constitucionais que não admitiriam de forma alguma modificação. Engessado, né? É um núcleo, digamos, uma palavra muito boa, Valverde, um núcleo engessado. Esse núcleo central da Constituição, salvo se nós tivéssemos uma revolução, né, uma cisão com o Pacto Democrático e, obviamente, uma nova Constituição fosse erigida, esse núcleo não pode ser modificado. E, lógico, o direito é argumentação. O direito é um instrumento linguístico. É como uma coxa de retalho mesmo. Né? É como uma coxa de retalhos. Como está aí na televisão. E é difícil, né? É difícil você analisar. É complicado mesmo. Né? E aí o que é que diz o artigo 60, parágrafo 4º? Ele diz, olha, dentre todos os institutos que nós temos, algumas coisas não podem ser modificadas. Dentre elas, o que nós chamamos de direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ele não faz qualquer menção de onde estão. Só que ele diz que esses direitos, eles não podem ser restringidos, eles não podem ser limitados, eles não podem ser modificados. Eles podem até ser ampliados. Mas nunca reduzidos. Mas nunca reduzidos. Nós temos direito à saúde pela Constituição, nós temos direito a tratamento digno, nós temos direito à cidadania, à capacidade política de nos candidatar a cargos eletivos e eventualmente ser eleito, de votar. Todos esses direitos que compõem o que um cidadão compreende como sendo fundamentais para o seu exercício da cidadania, não podem ser modificados. Aliás, essa foi uma preocupação fundamental do nosso legislador constitucional. Só que existe um capítulo da nossa Constituição, que é o artigo 5º, que ele discrimina uma série de direitos e garantias que são fundamentais. A questão é que o próprio Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que não só os direitos que estão estabelecidos ali no artigo 5º são objeto de cláusula pétrea, são esse núcleo engessado. Não muda. Mas existem outros da Constituição que também o são. O artigo 228, que trata da maioridade penal, não está no artigo 5º, lógico. Pode ser modificado, né? Esse é que é o problema. Nós entendemos, em grande parte, esse é o artigo 5º, ele traz vários direitos, né? Todos são iguais, é o princípio da impessoalidade, da isonomia, a proibição de distinção de qualquer natureza, enfim. Ele traz todos os direitos e garantias que são fundamentais para que nós possamos exercer a nossa vida de maneira plena na sociedade, certo? E eles não podem ser restringidos. Tiago, na minha ignorância, sabe, como cidadão comum, que eu não entendo bem essa parte daí, eu quero aprender muito aí, por isso que estou sendo você aqui, né? Esses direitos são fundamentais, são a base da Constituição, mas para a gente não está utopia atualmente, ou é impressão minha? Não, eles exigem. Não só está uma utopia, como não é fácil não, viu? Como eles têm um caráter também de finalidade. Sim. O Estado, o nosso sistema jurídico, busca isso, ou deveria buscar. Exato. Então, toda a interpretação, toda a construção do nosso ordenamento deve ser feita com foco nisso daí. Em prover a saúde, em prover a capacidade de que todos nós possamos nos locomover livremente, sem a necessidade de eventualmente sermos assaltados, de sermos objeto de ações criminosas. Então é importante, lógico, que nós não se muda a realidade social numa canetada. Infelizmente. Porque, Tiago, veja mesmo,
O que eu vejo, eu trabalho com as comunidades de base e vejo minha filha médica, por exemplo, como sofre uma gestante para dar à luz, numa emergência, não atende, e muitas pessoas assim morrem, perdem o filho, daqui que vão à justiça, queira que vão poder lá, maternidade especial, de remédio especial, não conseguem. É terrível, Tiago. Essa situação, é muito lento. É verdade. Porque ligar utopia. E essa situação, Valverde, ela não só afeta pessoas que estão, por exemplo, sujeitas ao Sistema Único de Saúde. Nós já presenciamos casos de indivíduos com plano de saúde que tiveram negada assistência médica e infelizmente vieram a falecer exato, por causa disso. Lógico, o direito é um instrumento de construção histórica. Nós não podemos dizer que nós estamos a mesma coisa que éramos em 1988. Não. Eu, pessoalmente, acredito que houve aprimoramentos significativos, né, em vários aspectos, inclusive na própria educação, cultura, distribuição de renda, enfim. O Brasil hoje... É um país novo, né? 500 anos só. É um país novo, é um país que ainda está evoluindo, que ainda está crescendo, que ainda tem muito por crescer, né? E, efetivamente, para que isso aconteça... Está numa infância democrática. Né? Eu digo que a gente está passando ainda por um período de embriaguez democrática. Eu espero que a gente chegue logo na ressaca. Porque o grande problema é que o brasileiro ainda não está sabendo lidar com essa democracia, com esse sistema novo, né? Relativamente novo, de 88 para cá. Né? E justamente por isso, há excessos substanciais. Esquece o direito dos outros. Perfeitamente. E aí, independente dessa discussão, se pode ou se não pode ser modificado, eu pessoalmente tenho uma compreensão de que a maioridade penal não pode ser sujeita de modificação, que ela está sob a égide das cláusulas pétreas, por ser um direito fundamental, e não só isso, pela própria sistemática da Constituição. Se você pegar o artigo 5º, em vários trechos dele, ele fala da assistência ao menor, ele fala dos direitos que são garantidos ao menor de 18 anos, ele fala de uma série de pressupostos que leva em consideração a escolha que foi feita pela idade 18. Então tem um critério de sistema. Quando você rompe o sistema, que você desnatura isso e coloca para 16, toda uma série de garantias que foram instituídas no próprio artigo 5º e que são sujeitos de cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, vão ser objeto de uma deturpação. Então a Constituição ela tem que preservar a sua própria identidade também, né, enquanto cláusula pétrea. Mas para não perder a sua força. Para não só perder a força. Perfeito, a palavra é essa. A Constituição tem que ser instrumento de confiança. Né? Nós temos que ser capazes de olhar para a Constituição e acreditar, não só que funciona, mas que ela espelha os valores que a nossa sociedade tem. Porque não adianta nada eu não me ver espelhado naquela legislação. É por isso que uma mudança numa legislação não deve ser algo rápido. Hoje, por exemplo, a gente debatido em sociedade, em todos os níveis, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um projeto de lei que visa alterar o Código Penal, o nosso Código Penal dos anos 40. É um Código Penal que foi criado num regime totalitário. Eu nasci em 43, imagina, é muito antigo mesmo. É muito antigo. 75 anos. É um código que já está um pouco, digamos assim... Está caduco. Caduco não está, não. Quase chegando lá. Mas porque ele passou por uma série de modificações, ele também não é o mesmo. O mundo evoluiu. Não, a própria legislação modificou. Nós tivemos uma série de modificações pontuais, tivemos uma modificação gritante da parte geral em 1984, tivemos uma modificação sensível em relação aos crimes contra a liberdade sexual em 2009, enfim, para você ter ideia, motel até 2009 ainda era crime. E eu não posso dizer que isso espelhava a adequação social, o espírito e a questão dos valores que se apresentavam na nossa sociedade. Então, volto a dizer, a legislação ela tem que ser instrumento de identificação do cidadão. Eu tenho que olhar para a Constituição, eu tenho que olhar para o Código Penal e dizer, não, esse aqui é o meu Código Penal. Certo? Nele eu posso confiar. Nele eu posso confiar. Ele expressa os valores da nossa sociedade. Por isso eu sou muito contrário, por exemplo, a gente estar copiando institutos de outros países. Eles não necessariamente representam as nossas necessidades, os nossos valores. E aí é que vem a segunda questão. Independente de se discutir se pode ou se não pode, vamos partir do pressuposto que possa. Certo? Vamos partir do pressuposto de que é sim possível e constitucionalmente legítimo o poder que a gente chama constituinte derivado, modificar a Constituição e reduzir a maioridade penal. Vamos deixar
essa resposta, esse assunto, que vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a Família em Pó, com o nosso amigo Dr. Tiago, para tirar essa dúvida e muitas outras também. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. O que é evoluir? Evoluir é surgir pequeno, crescer com o tempo e com a força constante do trabalho. É criar novas possibilidades, realizar um sonho e servir. Todos os dias, a Med Rádios evolui, abrindo suas portas para atender e cuidar. Estamos aqui para trazer o que existe de mais moderno em equipamentos e tecnologia de diagnósticos laboratorial e medicina nuclear. É a experiência de uma equipe especializada e humana, pronta para vencer desafios. E é assim que a Med Rádios evolui. Todos os dias, seguindo em frente na busca de novos horizontes e respostas para a saúde de todos. Med Rádios. Diagnósticos para a vida. Rota do Surf, tudo em artigos para surf. Rota do Surf, o que há de melhor no seu bairro. Venha fazer parte desse time vencedor. Aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos em até 6 vezes. Rota do Surf, Avenida Norma Pimentel da Costa, Benedito Bentes. Venha conhecer a Academia Nadarte Unidade Salvador Lira e saia do sedentarismo. Equipamentos de última geração, musculação, pilates ball, hidroginástica, natação adulto e infantil, funcional e muita qualidade para você. Professor Luiz Alpino e sua equipe esperam por você. Venha já para Nadarte Salvador Lira, Rua Dr. Carlos Gomes de Barros, número 4, 3334-3338, Nadarte Salvador Lira. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Residencial Varandas do Francês, condomínio com apartamentos de 1 e 2 quartos, localizado na Praia do Francês. Varanda gourmet com churrasqueira, piscina com raia infantil, salão de festa, playground, guarita, recepção, apartamento com área privativa, área técnica individual. Venha morar no mais novo paraíso na Praia do Francês, a 15 minutos da capital, com lazer e conforto para você e sua família. Residencial Varandas do Francês, construtora Unique, projeto Ana Luísa Menezes. Estamos de volta com o programa Família em Pauta, uma iniciativa da TV Maceió, Canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. Nessa segunda etapa, nós estamos com o nosso amigo Dr. Tiago, para decidir aquele ponto culminante, Dr. Tiago. Então, essa maioridade, vale a pena reduzir, permanecer, aumentar? Como nós
podemos sentir as vantagens para esse jovem, para a sociedade nossa? Como a gente pode se basear para poder definir o nosso conceito de cristão, de cidadão principalmente? Valverde, a gente tem que analisar esse aspecto, lógico, tentando ser o mais honesto possível com o que está sendo discutido no país. Bem, como eu disse no bloco passado, vamos partir do pressuposto de que é possível sim a modificação da Constituição para que a gente possa reduzir a menoridade. A questão que se discute depois é, isso, uma vez reduzido, vai ser feito para atingir que finalidade? Existe essa experiência antes em outros países? Existem sim. Surtiu efeito também? Tem que estar atento aí, né? É isso que a gente vai tentar colocar de uma forma simples. Eu tenho uma interrogação desse tamanho. Porque isso é fruto, lógico, de embates doutrinários de anos. Então eu não posso ser desonesto ao ponto de dizer que existe somente um ponto de vista, que existe somente um panorama a ser adotado. O que eu quero mostrar é que existe, sim, circunstâncias positivas e circunstâncias negativas. Isso é importante. Né? Bem, qual a finalidade do direito penal, Valverde? Se eu pudesse colocar de uma forma bem resumida, o direito penal tem a finalidade, assim como todos os outros direitos, tem a finalidade de tornar possível que a gente conviva em sociedade. Né? Só que o direito civil, o direito tributário, o direito financeiro e os demais direitos, eles também têm sanções. Exato. Só que o que diferencia o direito penal dos outros direitos? A pena. O direito penal ele possui uma característica que nenhum outro direito tem, que é a imposição da pena. Faz um castigo, né? Castigo todos os direitos têm. Afinal de contas, a gente tem até uma brincadeira aqui no Brasil que diz que o órgão do corpo humano que mais dói é o bolso. Né? E o direito civil, o direito tributário, a gente tem sanções pecuniárias que doem sensivelmente. Multa de trânsito, por exemplo, é um caso disso. E eu não posso dizer, por exemplo, que elas não sejam eficazes. Por exemplo, há alguns anos, se a gente fosse discutir e eu perguntasse a você, Valverde, você usa cinto de segurança? Não usava não, antes. Eu me lembro que, vou fazer uma denúncia dos meus pais aqui, eu me lembro que os meus pais, à época a gente viajava ao Recife, sem usar cinto de segurança, às vezes eu pequeno, sentado no banco da frente, em pezinho, tranquilo, ou até no colo, né? Viajava no colo, ou como muitas pessoas fazem, aquelas saveiros, o pessoal vai atrás, tá um colchãozinho ali, eu dormi muito assim. Valverde, hoje, você sai de casa sem o cinto de segurança? É automático. É automático. O que mudou de alguns anos para trás e para hoje, que é quase que automático. As pessoas, antes mesmo de ligar o carro, de ligar o veículo, já colocam o cinto de segurança. Foi educado, preparado para isso, educação civil, né? Não foi educação só. A gente sentiu no bolso. O bolso. Houve uma mudança. O órgão, aquele órgão extremamente sensível. Aí na tela aí, ó. Exato. O direito penal, a gente vai chegar exatamente nessa questão da objetividade jurídica. O direito penal, o direito em geral, ele tem a finalidade de mudar comportamentos. E mudou. E mudou claramente. Hoje todo mundo na marra usa cinto de segurança. Eu pessoalmente não suporto. Na marra cultural, né? Já fica aquela... Mudou conscientemente. Mas o que é que mudou? Mudou a sanção. De uma hora para outra o Estado começou a fiscalizar. Pressionar pesado. Os agentes políticos começaram a pressionar e a gente começou a usar o cinto de segurança. Acostumou. Né? Então, nem sempre é necessário a imposição do cárcere, da pena, do direito penal, para que eu tenha modificação na sociedade, para que eu tenha modificação de comportamento. A gente tem que primeiro perder a ilusão de que o direito penal é a salvação da pátria. Né? Para todos os problemas sociais que nós temos, normalmente nós aplaudimos modificações que recrudescem o direito penal. Como se isso surtisse algum efeito na resolução prática dos problemas. Que não é. Tecnicamente, se nós compararmos as estatísticas, a gente vai ver que o direito penal, efetivamente, não tem sido, durante séculos, um instrumento suficiente para atender a essas demandas. Por exemplo, nós temos no Brasil uma lei que é extremamente severa, que é a Lei de Crimes Hediondos. Quando ela foi criada, ela não tinha na lista de crimes que a compõem o homicídio qualificado. O homicídio qualificado, para quem não sabe, homicídio é
crime de ceifar, de matar alguém. Tirar a vida mesmo. O crime de homicídio, ele tem uma pena que vai de 6 a 20 anos. O crime qualificado, o homicídio qualificado, a pena já sai de 6 a 20 para 12 a 30. Aquele premeditado, perverso. São aqueles casos onde eu tenho, por exemplo, um motivo fútil, que é um motivo desproporcional, um motivo torpe, que é um motivo abjeto, ou eventualmente uma situação de um crime que foi praticado com uma barbaridade. O passional nem sempre vai caracterizar a futilidade, mas em si. Então, o homicídio qualificado é, sem dúvida alguma, o mais grave dos homicídios, né? E o que houve? Durante vários anos, a Lei 8.072 de 90, que é a lei que trata dos crimes hediondos, não considerava o homicídio qualificado como crime. Houve, então, o assassinato de uma atriz global, a filha de uma diretora da Globo, Daniela Pérez, né? E a Globo e, enfim, várias entidades sociais todo o poder que tem, né? Fizeram uma manifestação, um auê, que levou o Congresso Nacional a colocar o homicídio qualificado como crime hediondo, né? Qual era a finalidade? Bem, finalidade, né, de boas intenções do inferno está cheio, né? Tentar fazer com que o homicídio diminua, né? Afinal de contas, grande parte dos homicídios eram praticados efetivamente de forma qualificada. Essa Daniela Pérez, uma morte bárbara, brutal, estúpida, desnecessária. Né? E o que houve? A partir de 1994 foi considerado foi considerado hediondo o homicídio qualificado. Estatísticas do próprio governo provam que até 1994 nós tínhamos uma média de 21 a 22 homicídios por cada 100 mil habitantes. A partir do momento que essa lei passou, o que é que se esperava? Diminuísse. Em 95 foi para 23, 96 foi para 24, sempre aumentando. 97 foi para 28, 99 foi para 30 e todos os anos, até 2015, aumentando. Nós estamos num círculo exponencial, numa crescente exponencial, que não se explica em razão... O gráfico está mesmo crescendo. O gráfico crescendo. Igual a inflação. Exato, igual a inflação e o valor do real. Que não se explica em razão da gravidade da lei de crimes hediondos. Devia ser reduzido. Né? Então, como explicar isso? Cadê a mágica do direito penal? Porque ele não foi capaz de diminuir. A mesma coisa se deu na Lei Maria da Penha. Uma lei que pretensamente nasceu com as melhores das intenções. Estatísticas comprovam que as eventuais condições positivas trazidas pela lei não se deram, pelo pouco que deu, não se deu por causa do aumento da reprimenda. Se deu pela criação de um sistema de proteção à mulher, por delegacias especializadas, por unidades jurisdicionais com competência, com assistentes sociais, com médicos, que traziam essa mulher e davam coragem para que ela... A lei é para os homens também, né? Não muito, só para as mulheres. Ainda não inventaram, né? Já acontece. Mas ainda não inventaram a lei do Zé do Penho. A Maria da Penha. Grande. Mas, e é uma lutadora, uma pessoa que conseguiu isso. Mas vejam, novamente, o que acontece e as consequências não é o que esperava. Não era o que esperava. Qual é o mito que nós temos e que leva a população a aplaudir de forma impensada a redução da menoridade? Primeiro, de que há impunidade. Né? O Brasil, para você ter ideia, Valverde, do número de crimes que acontecem, os crimes praticados por menores são menos de 2% do total da criminalidade no Brasil. Menos de 2%? Menos de 2%. Tá? Obviamente, nós estamos falando da criminalidade cifrada. Nós temos uma cifra oculta que efetivamente não entra nesses dados. Segundo, nós temos um pretenso mito de que o menor de 18 anos não é punido. Isso também não é verdade. O Brasil é um país que, acima dos 12 anos de idade, o indivíduo que praticar um ato infracional pode, inclusive, ser preso. O nome não é prisão, tá? É internação. Internação. Belíssimo. Se alguém for visitar um centro de recuperação de menores, eu não consigo ver ontologicamente qual a diferença dele para um presídio, exceto uma. Para uma jaula. Para uma jaula. Às vezes, em alguns casos no Brasil,
se comprovou que os centros de recuperação de menor eram piores do que as penitenciárias. A única diferença, e uma diferença bem característica dos dois, é o fato da separação desses indivíduos, os mais novos com os mais velhos. Dos mais velhos. Que isso é um critério simples de individualização de pena. Nós deveríamos separar, infelizmente não se separa no Brasil. Olha essa cela como está aí, rapaz. Justamente por isso, você tem ideia, a lei de execuções penais prevê que nós deveríamos ter celas de 6 metros quadrados individuais. Individuais, né? Isso é impressionante. Essa realidade de vários presos por cela é uma bestialidade. Quando nós coisificamos, é assim mesmo. Em alguns casos até pior. De você ter 15, 16, 17 entra um criminoso, sai um monstro. Sai um monstro. Porque quando nós coisificamos o homem, é natural que nós tenhamos em retorno o quê? Violência. Violência, criminalidade. Raiva. Os países com menor índice de criminalidade são países que reduziram seu índice de reincidência. Soube que inclusive tem celas que eles têm que se revezar para dormir. Olha, fica em pé uma parte, outra parte deitada. Em grandes celas, você tem, como elas são projetadas para serem individuais, você tem um sanitário, um aparelho sanitário, né, e você tem basicamente poucos espaços para cama. Então, as pessoas que vão chegando, vão se amontoando, até ganhar o direito de poder efetivamente dormir deitado. Porque eles dormem em pé, dormem sentado. A realidade é extremamente violenta. E muita gente vai dizer, e isso é um outro estigma, é um outro mito, de que quem está lá merece estar lá. Bem, pode até ser que alguns efetivamente o sejam. Mas é preciso levar em consideração que são, independente de serem seres humanos, porque infelizmente algumas pessoas ignoram esse aspecto, mas é preciso que a gente se lembre que a justiça nossa, ela é uma justiça falha. E mesmo que não fosse toda a justiça humana é falha. Para você ter ideia, Valverde, a Anistia Internacional fez um estudo do ano passado das pessoas que foram postas para a pena de morte. Mais de 100 pessoas foi comprovado, pessoas que já tinham sido processadas, pessoas que já tinham sido julgadas, condenadas, mas que estavam aguardando para serem mortas no corredor da morte. Mais de 100 pessoas no mundo, no ano passado, se comprovou, depois de todo o devido processo legal, de que elas eram inocentes. 100 pessoas. Se fosse uma já era uma bestialidade. Absurdo. Eu devo constituir o sistema pensando de que se eu tiver pelo menos um indivíduo que não merece estar lá dentro, não vale eu devo tratar todos os demais da forma como eu gostaria de ser tratado. Seria a lei do talião, dentro por dentro e olho por olho, né? Isso é um critério de dignidade. Olho por dentro, dentro por dentro. A gente precisa conceber que o direito que o reeducando perde é o direito à liberdade. Ele não perde o direito. É o mais importante. Se você pegar as grandes revoluções, a Revolução Francesa, o liberté era o direito mais importante de todos os outros direitos. Tanto que ele veio a constituir uma primeira dimensão de direitos humanos que era caracterizada justamente por proteger o indivíduo contra o Estado. E é engraçado. Lutamos tanto no Estado liberal para a constituição desses direitos de proteção individual, para agora nós mesmos aplaudirmos a relativização desses direitos. É impressionante isso, né? É impressionante. Então, grande parte disso se dá em função desses mitos que uma criminalidade midiática cria e que nós, população como um todo, acabamos, de uma forma às vezes até ingênua, entendendo como se isso resolvesse o problema da criminalidade. Então, primeiro, existe punição sim para os menores de 18 anos. Eles apenas é uma punição diferente. É uma punição que está afeta ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é uma punição que começa aos 12 anos de idade. Então, reduzir... Deveria o Estado recuperar, né? Pois é, mas ele não recupera também nem o menor, nem o maior. Exato. Mas a questão não é bem essa. A questão é, existe punição. O indivíduo que praticar acima dos 12 anos, ele é punido. Obviamente, se for comprovado que ele praticou. Exato. Lógico. Mas é preciso que se compreenda e se tire de vez da cabeça essa imagem, esse mito de que o indivíduo menor de 18 anos do Brasil não é punido. É punido e é punido de forma extremamente severa. Pena da liberdade. Ele pode, obviamente, essa é uma das penas, mas ele pode sim perder a liberdade. O Instituto da Internação é um instituto
extremamente severo. Quem já passou, quem já teve a oportunidade de visitar esses estabelecimentos, A cidade dos menores é terrível. sabe que infelizmente o Estado é incapaz de resolver esse problema. E aí o que a gente tem que copiar? A gente tem que copiar o exemplo de países que cada vez mais aumentam a sua criminalidade ou de países que estão resolvendo o problema. Se você tem ideia, Noruega, a Finlândia, a Suíça, a Suécia, são países que estão fechando presídios. Estão fechando presídios. Fechando presídios. Exato. Estão fechando por quê? Porque o índice de reincidência é baixíssimo. E como é o sistema penal desses países? É um sistema penal que trata o indivíduo como cidadão. Lógico, são realidades diferentes. Oportunidade de se recuperar, se refazer. Você tem unidades celulares onde o indivíduo tem direito a ter acesso à educação, à cultura, indivíduo que tem acesso à lei, sua religiosidade. E a gente não está pedindo que eles tenham nada de absurdo. São direitos que estão lá na nossa Constituição. E temos também isso na Constituição, né? Recuperação. E eu digo a você uma experiência pessoal como advogado criminalista, Valverde. Eu já tive inúmeras oportunidades de ver no dia a dia o quanto a religião é um instrumento efetivo de ressocialização. O trabalho que é feito pelas igrejas, pela Igreja Católica, pelas igrejas evangélicas, é fantástico. Todas elas aí, trabalho bonito. A conscientização de cidadania. A pastoral carcerária é linda. A pastoral carcerária tem um trabalho fantástico. Então, é preciso que se restabeleça que ou eu constituo esses indivíduos com elementos de cidadania, ou eles vão voltar para a sociedade piores do que entraram. E a questão é um doutorado, né? É um verdadeiro doutorado em criminalista. PhD em criminalista. Eu até brincava, tem alguns clientes nossos que sabem mais direito penal que a gente, né? Eles conhecem o Código Penal todos os caminhos. Então, é imprescindível que a gente compreenda que o direito penal de um Estado democrático de direito, um direito penal que se reserva a tutelar bens jurídicos, a proteger o cidadão, ele deve ser um direito que só usa o direito, a sanção, o encarceramento como último recurso. Ô Tiago, a pastoral carcerária tem ajudado muito nessa recuperação? Tem sim. Tanto os evangélicos, os católicos, os espíritos vão lá, funciona mesmo essa recuperação? Lógico, dentro dos limites da proporcionalidade, razoabilidade, sim. Eu tive a oportunidade de presenciar pessoas que tinham uma inserção na criminalidade de maneira muito significativa e conseguiram reconstituir a vida em função... pastorais, né? E eu não digo só especificamente em relação às pastorais, porque há trabalhos individuais que são feitos, voluntários que vão lá, se doam, sacerdotes ou às vezes leigos que se doam em função disso, de levar em consideração que o presídio não pode ser simplesmente um depósito humano. Esse é um local de recuperação, né? Se paga a sua pena, tem o seu castigo, mas com oportunidade de sair dali melhor do que entrou. Pois é. Aí não pior. E infelizmente, se você pegar as experiências práticas, elas são gritantes. Como o nosso direito ele é seletivo, ele é estigmatizante, como o nosso direito ele é opressivo, o direito penal, as experiências, por exemplo, de erros judiciais, como por exemplo o caso da Escola de Base de São Paulo, essas pessoas nunca é uma palavra muito forte, mas dificilmente vão conseguir restabelecer suas vidas. Porque o que acontece... Tem que morreu, parece, não foi? Não sei informar. Mas como eu posso restabelecer a minha vida se para eu constituir uma profissão vão me pedir uma certidão negativa? Eu não vou ser contratado por ninguém. Eu fui preso, não vou ser contratado por ninguém. Então eu vou fazer o quê? Eu vou morrer de fome. Eu vou viver o resto da vida mediante o assistencialismo do governo. Então, que é deprimente, né? A primeira coisa que a gente precisa mudar é a nossa concepção do que é o direito penal, do que ele tutela, e de necessariamente compreender a natureza humana dos que estão ali dentro. Colocados dentro ali? Do cárcere. Quais foram as causas que levaram a chegar ali? Né? Com certeza. Onde nasceram, onde viveram, a educação que faltou, saúde, principalmente a educação. Por que chegou ali? Né? Qual o motivo? Com certeza, mas... E como fazer para recuperar acima de tudo, a gente tem que parar de achar que uma canetada legislativa resolve o problema. A experiência da Lei Maria da Penha isso é horrível, né? É fantástico. Ver isso, colocar um jovem no meio desse daí. E muitas vezes volto a lembrar vocês, um jovem que poderia ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Até um filho nosso, um parente nosso, um parente, e eu acho engraçado,
quando chega no escritório, claro, engraçado dentro de um Triste, contexto triste, engraçado modo de dizer. Mas é triste que quando afeta alguém que a gente guarda algum tipo de afeição, Aí muda tudo. a situação muda. Não, mas o Já vem meu, por outro ângulo. não, o meu não é tão ruim quanto os demais. Mas o meu, ele... Porque é típico nosso. A afeição, ela cega nossos instintos. Isso é verdade. Né? Então, a gente tem que parar de legislar com base na emoção. A gente não aprendeu com Jesus na experiência de Pilatos. Não aprendeu. A gente não aprendeu com a Idade Média, a gente não aprendeu. É preciso que a gente compreenda que as vitórias que conquistamos do aspecto de cidadania não podem ser relativizadas. A questão é, se 3 anos é tempo de menos para que o menor receba uma punição devida por um ato praticado, que se mude o ECA, que se estabeleça um tempo maior. Mas reduzir a maioridade penal não é o critério que vai conseguir atingir essa finalidade. O que me perguntaram uma vez foi o seguinte: por que um cara tem 16 anos, né? Tem 17 anos e 11 meses, comete um crime violento com menor, 18 anos sai? Não sai. Não sai, né? Não sai. Ele vai Passa da idade? Ele vai passar da idade dentro de um estabelecimento de internação de menor. Mas continua. Se pegar 20 anos. Ele não, porque, volto a dizer, o que acontece é que existe um critério, Tem um critério para isso. que é um critério de culpabilidade, que nós chamamos, como esse indivíduo menor de 18 anos, chegaram lá. justamente por ter o artigo 228 da Constituição dizer que ele não tem imputabilidade penal, ele não comete crime. Até os 18 anos, o ato que eu pratico não é criminoso, por mais bárbaro que eu seja. Interessante. Ele é um ato infracional. Entendi. Muda só. Muda o nome e muda a forma como o Estado trata essa Não circunstância. enfrenta a situação. Exato. Então, se eu cometi com 17 anos, 11 meses e 29 dias, eu continuei praticando um ato infracional. Eu não pratiquei um crime. Porque crime só é a conduta típica, ilícita e culpável. Então, o que também é preciso levar em consideração que se ele praticou um crime com 17 anos, ele não vai sair com 18, não. Isso tudo vai depender. A dúvida é daí, exato. Volto a dizer, nós temos alguns mitos criados Tem que ser derrubado. de impunidade. E vamos começar a derrubar aqui nesse programa com o senhor e outros amigos da gente. E esses paradigmas precisam ser, de forma mais honesta, demonstrados para a sociedade. Pesquisem. É preciso que a gente, enquanto sociedade, seja instrumento de crítica da percepção que o Congresso Nacional tem de nós próprios. Porque é muito fácil legislar pela consequência. Nós não trabalhamos na Constituição causa. isso, né? Está na Constituição, na própria Constituição. Né? Pois é, o artigo 228 da CF. Isso é justamente esse artigo que o projeto de emenda constitucional número 171, curiosamente, tem um nome bem peculiar, de 1993, o que ele quer alterar esse artigo 228, de tornar possível a imputabilidade do menor de 18 anos. Mas volto a dizer, primeiro, eu entendo, eu pessoalmente, e lógico, não só sou eu, grande parte da doutrina penal entende dessa forma, que primeiro não é possível essa alteração do 228, mas, em sendo possível, ela não traz, ou não trará, nenhuma consequência positiva para o sistema jurídico. Muito pelo contrário. O que ela vai trazer é mais seletividade, é mais estigmatização, é mais repressão e opressão. No final das contas, o que é que eu vou ter? Vou ter mais indivíduos desprovidos de recursos financeiros, segregados dentro dos estabelecimentos penais do nosso país. Preparados para pós-graduação e a graduação e doutorado em criminalidade. Perfeitamente. Doutor Tiago, olha, estamos chegando ao final do programa de hoje, estamos encantados com a colocação simples, humana, que o senhor colocou. Vamos contar aqui muitas vezes, certo? Pode ficar preparado porque temos ânsia de aprender. Vamos procurar aqui dar essa lição para o telespectador, nosso grupo de movimento, para esse programa nosso ser passado nos grupos de base, discutido com as suas famílias e seus amigos. Estamos chegando ao final, infelizmente agradecemos temos pouco tempo nesse final. Então agradecemos a presença do senhor nesse programa de hoje e vamos convidá-lo para mais vezes aqui. E a você, telespectador da TV Maceió, pela audiência, nosso muito obrigado. Até o próximo programa, se assim o bom Deus nos permitir.